Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. David Watts, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e Dave Smith. E com você, estamos estudando o livro de Daniel, como a maioria de vocês sabe, e estamos no capítulo 11. E ele dá mais informação sobre o anticristo aqui do que qualquer outro profeta, mesmo tendo vivido há 2.500 anos atrás. E nós já lemos, acho que 2 vezes, mas quero ler outra vez, Lauren, versículo 36 do capítulo 11 de Daniel. E o rei fará segundo a sua vontade, e se levantará... Só um instante, pare um instante aí. Ele usa a palavra o rei, mas isso quer dizer que esse homem vai ser um rei, ou ele está usando isso como um termo amplo que representa quem vai ser essa pessoa e por aí vai? O governo é provavelmente representado aqui mais do que uma área local, mas ele pode acabar sendo, na verdade, um rei. Mas um rei é o governante que eles teriam entendido na época que Daniel governava. É verdade, é isso mesmo. Pode ler. E o rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Isso quer dizer que toda religião no mundo, incluindo o cristianismo, não vai resistir. E ele vai se levantar como Deus na realidade. E vai ter o falso profeta com ele, capaz de operar milagres, e serão milagres genuínos. Não vão ser milagres comuns, não. Vão ser milagres genuínos. E ele vai usar a televisão, a rádio, o jornal, todo estilo de comunicação que você pode imaginar para se exaltar. Certo. Nós temos que na metade da tribulação, quando ele revela a sua verdadeira natureza e caráter, ele não revela isso nos 3 primeiros anos e meio, mas no final dos 3 anos e meio, as próprias instituições que o ajudaram vão se voltar contra ele e vão exigir que eles concordem com a sua liderança e vão vê-lo como Deus. Verdade. Acho que aqui nós temos o princípio das nações ovelhas e nações bodes, no sentido de que, quando começar o reino milenar, as nações que se reunirem ao anticristo, elas não vão continuar. Vai ser o fim delas. Sim, Senhor. Falando sobre a força e a influência do anticristo nesse momento, ele terá de ter um poderio militar, um grande exército a seu dispor. Caso contrário, as pessoas não irão segui-lo. Com certeza ele vai ter isso. Então a pergunta é: aonde ele irá reunir esse exército? Olha, com as preocupações de fabricação, essa nação aqui vai poder produzir. Eu estou pensando sobre as nações. Quais nações irão agir mais rapidamente? Você mencionou que nos primeiros 3 anos e meio ele não será exposto. Então, durante esse período, ele irá exercer uma grande influência sobre as pessoas. O livro de Apocalipse diz que ele vem como um cavalo branco, ou representando isso, mas ele vai estar se preparando para a guerra. O cavalo branco simboliza a paz, mas ele vai estar sempre se preparando para a guerra. Ele irá tomar 3 nações específicas que vão se levantar. Mas esses 3 países são pequenos, eles não vão ter significado nenhum, ou nenhum meio, como o Dr. Gray falou, de produzir o equipamento, mas ele vai precisar deles. Mas a força com a qual ele fará isso vai convencer as outras lideranças a não discutir com ele. Então, obviamente, há formas de influenciar ou de poder que vai assustar e trazer outros sobre o seu controle. Paulo diz que quando disserem paz e segurança, a destruição repentina virá. Como alguém aqui já mencionou, os primeiros 3 anos e meio serão ruins,
mas não vão se comparar com os últimos 3 anos e meio que vão acontecer. Nós pensamos que o Irã e também a Síria, com certeza, farão parte de um grupo de coalizão. Então, quem irá se alinhar com eles? Acho que muitas nações do mundo vão se reunir com eles. Você vê a Rússia? Sim. A China também, a Rússia, Turquia? A própria Índia. Eu acho que muito disso depende da atitude espiritual de cada nação. Agora, a América está sumindo rápido em relação à sua espiritualidade, está se desviando, mas se mantiver pelo menos um pouco do que conhecemos agora, não acho que a América vai se unir ao anticristo. Me falaram que o primeiro-ministro da Índia é um muçulmano muito intenso e ele está tentando derrubar o cristianismo. Verdade, é mesmo, lá na Índia. Então parece para mim que as nações muçulmanas definitivamente estarão do lado do anticristo. E é isso que eu acho que vai acontecer. Ele irá cumprir algo que ninguém nunca conseguiu, que é o tratado de paz entre os judeus, muçulmanos e árabes. E isso causará uma influência tremenda por todo o globo, eu acho. Certo, isso. E vai trazer milhões de pessoas para o seu lado. E me deixe adicionar um outro pensamento aqui. Se o Papa se alinhar a isso, ele tem grande influência no mundo católico. Na América do Sul, México, América Central. Verdade. A França a maior também, parte da e Europa. muitos outros lugares. Então, se ele reunir 3 ou 4 dessas grandes autoridades, ele terá essa influência. Nós temos que lembrar e reconhecer o que Daniel já nos disse. Haverão 10 novos reinos que serão formados. Então pode não ser necessariamente as nações que conhecemos hoje. Podem estar diferentes. Agora a Europa está em coalizão como nação unificada ou um continente como nunca antes. No mundo árabe, em particular, algumas das pequenas nações árabes, eles estão acumulando armas muito sofisticadas e têm tido a oportunidade de fazer isso. Tudo através das pequenas nações árabes, desses eventos que estão acontecendo. Eles estão juntando armas. Essas pequenas nações árabes, como Emirados Árabes, o Imã e outros lugares. Nós vemos uma dinâmica acontecendo no mundo hoje de forma muito rápida, como nunca vimos antes. E, obviamente, eu acho que Daniel prevê a remodelação dessas nações, e delas, é claro, virão 10 reis. Então, veremos que desses 10 reis virão o pequeno chifre, que nós falamos que é o anticristo. Então, estamos vendo as coisas mudarem, mas não as consequências das mudanças ainda. Ainda está se desenvolvendo. E parte disso irá acontecer depois do arrebatamento da igreja. Então, parte do que vemos hoje irá impactar como a igreja será removida, principalmente economicamente. Pense sobre isso. Nós vimos o que a pandemia pôde fazer, por pior que seja, já matou menos de 5 milhões de pessoas no mundo, mesmo que a porcentagem da população é pequena. Mas você pode imaginar agora, com o arrebatamento acontecendo, com potencialmente centenas de milhões de pessoas sendo retiradas de partes do mundo, e por mais que não gostamos de dizer, e os Estados Unidos está em declínio, há um grande número de cristãos nos Estados Unidos. Se você remover 10 ou 20% da população americana, eu espero que tenha mais novos nascidos do que isso, e se irá desmembrar completamente a sociedade. Especialmente espiritualmente. Espiritualmente, mas também na economia, será muito afetada. E o anticristo vai aproveitar isso. Então pensa a vantagem que o indivíduo tem ao trazer a reconciliação, a restauração é uma palavra melhor. Ainda existe muito conhecimento bíblico nessa nação. Sim, tem. Existe muito mais do que imaginamos. E provavelmente existem mais crentes que nasceram de novo do que imaginamos nessa nação. Porque você pode ver que algumas coisas que essa administração está propondo e o número de cristãos que se levantam contra, a única coisa é que metade dos cristãos votam. Infelizmente você está certo. Ainda existe nesse país uma maioria silenciosa. Se continuarem fazendo o que estão fazendo, talvez não continuem em silêncio, viu? Sim, exatamente. Mas sinto que
quem vai com o anticristo e quem não vai depender do número verdadeiro de cristãos nesse país. Nos países, e a maioria dos países do mundo, não tem muitos cristãos ali, se você parar para pensar. John disse que eles vão se maravilhar com a besta. Então ele fará maravilhas. Ele será muito convincente. Nós vamos ler, ele vai honrar o Deus das forças. Então haverá um aspecto militar com esse homem. Vai ser religioso, materialista e militar. Sim, e eu vejo todas essas qualidades no precursor desse indivíduo, que é Adolf Hitler. Hitler atraiu o povo materialmente ao conceder uma prosperidade para eles. Volkswagen, que significa o carro do povo, fez com que todos pudessem ter um veículo através da Volkswagen. Ele criou uma grande prosperidade, oportunidades de emprego. Ele era muito astuto politicamente, falou coisas que atraiu o povo. Ele também fez grandes coisas através da sua conquista militar no começo. Então, Hitler era um tipo daquilo que nós vamos ver. Nós vemos uma imagem melhor nele do que na Epifania de Antioquia, pois não estávamos lá para ver, mas podemos ler. Mas a maioria de nós hoje podemos pegar vídeos e documentários e ver Hitler e escutar os seus sermões e ver um oceano de pessoas que estavam maravilhadas com esse indivíduo. Isso, verdade. E ele fez maravilhas para a Alemanha. E alguns dizem que se ele não tivesse ido à guerra, ele poderia ter conquistado o mundo ao espalhar a sua mensagem e desenvolver o que ele estava criando na sociedade. Se não tivesse feito o que fez e atacado os judeus como atacou, ele chegaria muito perto de conquistar o mundo, é verdade. O seu pai perguntou por que Deus esperou tanto tempo e 6 milhões de judeus acabaram morrendo na pior maneira que palavras podem descrever. Se não tivesse sido assim, será que Israel teria estabelecido uma nação como acabaram estabelecendo depois? Será que esse desejo ardente, e como eu vi uma vez pela televisão, alguém perguntou: por que isso é tão importante para você, a situação de Israel? E a resposta foi: da próxima vez que vierem nos perseguir, queremos que eles saibam aonde nos encontrar e vamos estar prontos. Interessante. Você acha que isso é possível que venha acontecer? Sim, irmão Porque Swagger. as pessoas não são removidas rapidamente da situação onde estão. Especialmente quando estão prosperando. Exatamente. Especialmente onde estão prósperos. De vida confortável. Mas no caso de Israel, embora estivessem sofrendo na Europa, eles não foram bem tratados. Como muitos pensam, eram prósperos, estavam separados no que dizia respeito à sociedade, muitas vezes por escolha própria. Os judeus queriam manter a sua identidade, muitos assimilados, mas alguns mantiveram a sua identificação separados. Mas o que eu penso é que Theodore Roosevelt, que é o fundador do movimento zionista moderno, no final dos anos 80, 90, que criou essa ideia e o conceito para que os judeus voltassem para Israel. Ele viu uma insatisfação acontecendo na Europa. Encurtando a história, ele criou essas reuniões zionistas que estavam acontecendo. Muitos aconteceram e ele morreu. Então ele não pôde ver a manifestação disso. Kyle Ostman e outros assumiram. E quando a Primeira Guerra Mundial aconteceu, houve um grande desejo dos judeus para que voltassem a Israel. Os judeus e os Estados Unidos estavam forçando por uma assistência. Eles tentaram, bancos foram criados, mas nunca se manifestou totalmente. Mas nós vimos os judeus vindo da Rússia, muitos deles participando e ajudando na Primeira Guerra Mundial, junto com os aliados, mas outros não. Mas houve um renascimento nos pensamentos para os judeus voltarem para Israel. E quando a Segunda Guerra Mundial começou, ou melhor, o precursor da Segunda Guerra, depois que a Primeira Guerra aconteceu, as nações do mundo estavam divididas naquele tempo. A Bretanha e a França separaram e criaram nações que não existiam antes. Favores foram dados. Jordânia. O Iraque, o Reino Hashemar, a Jordânia, foram formados. O Líbano, a Síria, como conhecemos hoje, ainda que a sua fronteira tenha diminuído hoje, tudo foi criado por esses acordos. Mas os judeus foram proibidos de voltarem
totalmente para o Oriente Médio. Você tinha naquele tempo muitos árabes muçulmanos voltando para Israel. Mas quando a Segunda Guerra começou, com os papéis brancos de Chamberlain, os judeus foram proibidos de voltar para Israel. Eles não foram permitidos, mesmo que desejassem, e muitos gostariam. Meu pai, quando saiu da Alemanha, tentou ir para Israel primeiro. Ele não teve escolha, mas teve que ir para a Inglaterra, depois Estados Unidos, para fugir do Holocausto. Outros judeus foram para o leste e ficaram presos na Polônia como parte do Holocausto. Então havia um desejo para os judeus voltarem para Israel. Eles diziam isso desde o tempo onde os salmos foram escritos, Salmo 137. Mas eu acho que o que aconteceu, meu pai respondeu a pergunta, pois era retórica, perguntando quando ele trouxe a mim: será que os judeus teriam que passar por algo até que não tivesse mais esperança para eles na sociedade? E os judeus ficaram esperançosos de que as coisas poderiam dar certo, que eles poderiam manipular politicamente, criar formas de desenvolver e crescer em áreas da sociedade. Eles eram muito bons com o sistema financeiro, com os negócios, e eles eram úteis. E da Segunda Guerra Mundial, não havia como os judeus voltarem para as suas vizinhanças. Um grupo de judeus que saiu do centro de detenção depois de sair do Holocausto e voltarem para a Polônia, a sua terra natal, eles foram massacrados pelo povo polonês. E mais de 50 pessoas foram mortas. Então nós vimos incidentes assim acontecendo. Então não havia para onde eles irem, a não ser se voltar para Deus. E de forma milagrosa, muitos foram capazes de voltar para Israel. E ainda de forma mais milagrosa, foram capazes de formar uma nação. E o maior milagre de todos, não somente formar uma nação, mas formá-la em oposição a muitas nações. Os árabes se juntaram para tentar destruí-la mesmo antes dela nascer. A nação de Israel é um milagre de Deus hoje. E através disso tudo, isso aí, verdade. Ela sofreu por guerras, problemas constantes, antifadas contra elas. Ou atos de guerra é o termo que os muçulmanos usam para antifadas. Atos de guerra, até mesmo hoje, o Hezbollah se gabando de que eles têm 150 mil mísseis apontados para Israel. 150 mil, mesmo que não forem certeiros, eles vão acertar algo com tantos mísseis. Então eles estão constantemente debaixo da praga da oposição. Eles colocaram alguma esperança no presidente Trump e aplaudimos ele pelo seu esforço, reconhecendo Israel, a sua soberania, reconhecendo Golan Heights, reconhecendo Jerusalém como a sua cidade, com a ideia de se mudar de Tel Aviv, a embaixada para Jerusalém. Houve um grande respeito por parte do presidente e tentar construir alianças com outras nações em Israel, políticas e econômicas para fortalecer Israel na região e fortalecê-la, mas que tem sido deixado de lado por essa administração enquanto falamos. Mas Israel, como uma nação abençoada, tem sido restaurada. Mas será que eles têm buscado o Senhor Jesus Cristo, o Messias, como o conhecemos? Esse é o problema. Então, infelizmente, Deus vai fazer com que eles passem o que estamos falando aqui sobre a tribulação de Jacó, a grande tribulação, para trazê-los a um lugar para que, ao invés de voltar para a terra de Israel, eles possam se voltar ao coração do Messias, Jesus Cristo. Alguns eruditos, eu não sou erudito, mas acredito assim também, acreditam que o anticristo será judeu. Eu acho que ele tem que ser, para que eles possam aceitá-lo como Messias. Eu não sei como iriam aceitá-lo como Messias se ele não fosse como dizem em Deuteronômio 18, um dos seus irmãos, que será da linhagem de Isaac, não Ismael, Isaac. Então, eles sentem que quem virá no nome do Senhor será dessa linhagem. Mas os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, eles vão ter muitos problemas, mas não vai ser tão ruim. Irmão Swagger, eu não quero me adiantar, mas no início do versículo seguinte, quando diz que ele não terá respeito ao Deus de seus pais, leva muitas pessoas a acreditar que ele será judeu também. Isso, é verdade. Eu concordo. O que você acha? Eu acredito que é verdade. Eu acredito que no versículo seguinte, quando Daniel escreve aquilo, é um indicador forte. Como vocês disseram, o povo judeu não o aceitaria se ele não fosse judeu. E o versículo 38 é parecido. É mesmo.
Não sei como poderiam aceitá-lo se não fosse. Mas Paulo disse, quando disserem paz e segurança, então a destruição repentina virá sobre eles como dores que vêm em uma mulher que está para dar à luz, e é quando o anticristo vai mostrar quem é, atacando Israel, tentando destruí-los por completo. Mas o Senhor vai intervir e evitar que aconteça, ainda que milhares de pessoas sejam mortas naquele tempo, mas vai levar a batalha do Armagedon. Muito bem, Lauren, pode ler o versículo 37, por favor. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Não terá respeito aos deuses de seus pais, se refere a ele sendo um judeu. Ele não vai se importar com o Deus de Abraão, Isaque ou Jacó. Nem terá respeito ao amor das mulheres, provavelmente fala dele se virar contra a Igreja Católica, representando a Virgem Maria. Existe uma outra linha de pensamento sobre isso, não é? É frequentemente declarado que as jovens judias compreenderam que o Messias viria por meio delas. Por isso, era o desejo ser como Maria, o ventre do Messias, ou a mãe do Messias. E muitos pensam que o desejo das mulheres refere-se a isso. Pode ser que sim, pode ser. E há também, eu li há alguns anos atrás, alguns dos estudiosos hebreus, e no hebraico, por ser uma linguagem figurativa, pode ter mais de um significado. Então pode haver uma diversidade e todas estarem certas. Então não quer dizer que estão erradas por ter vários significados. Na ideia da homossexualidade, a linguagem verdade. Que está escrita nos manuscritos, há uma indicação de que poderia ser esse entendimento também. Eu trouxe isso por esse motivo. Nós olhamos não somente para Jerusalém, mas para o mundo agora. Tem se movido para aceitar e abraçar o estilo de vida homossexual. Nosso tempo acabou. Obrigado por nos assistir e não perca o próximo programa.